Falemos então do nosso tema de hoje, que é um tema. Porque hoje a gente vai abordar uma parte, né, da história do cristianismo já na era pós o chamado espiritismo nascente, espiritismo primitivo também chamado. Vamos pegar ali, não é, Cris? Aquele pedaço já medieval e os enroscos que a gente arrumou nesse tempo que o Senhor nos concedeu para divulgar essa mensagem. A gente vai ver o que aconteceu com o cristianismo a partir ali de um certo ponto que o vídeo vai mostrar para nós, em que há uma mudança, uma virada de chave na história do cristianismo em si. Então, hoje é um dia muito singular, porque a gente vai rever a história de muitos de nós. Razão pela qual o Cristo nos atrai, o Espiritismo nos atrai, essa coisa dessa visão mais cristã do Espiritismo nos atrai, pelas nossas histórias de andanças nessas linhas que a gente vai ter a chance de ler na noite de hoje. Hoje a gente vai ver coisas que, quem sabe, nós somos personagens de um lado e do outro dessas histórias que vamos ter a chance de ver, né, Cris? É isso. Olha, eu ganhei um livro aqui de um grande amigo, né? Esse livro novinho aqui. Esse grande amigo me deu a oportunidade de ler e mandou gentilmente pelos correios para que eu tivesse acesso a manuseio da própria obra. Você viu a dedicatória é do autor? Eu vi. É lindo, 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 lindo. E a letra dele? Eu estudo por ele. Olha aqui, Pedro Granja. Olhem a assinatura do. Não sei se dá para ver. Ó, a assinatura de Pedro Granja. O Elahá me fez essa feliz surpresa de me mandar pelo correio e eu estudo por ele, né? Sim. E aí, só para a gente situar, meus amigos, a gente está hoje totalmente debruçado sobre o capítulo 9 dessa obra, Afinal, Quem Somos? Então, o capítulo 9, o capítulo 8º. O capítulo 8º é um capítulo enorme. Eu contei 40 páginas, mas a gente tentou fazer um substrato dessas 40 páginas no vídeo que vocês vão assistir já já. E aí a gente dá o desdobramento aos desdobramentos do cristianismo primeiro. É isso, é o que a Elahá falou, a gente vai desdobrar isso. Vamos assistir o vídeo, então? Vamos ao vídeo. Em época confusa, o paganismo agonizava diante do triunfo do cristianismo, mas, ao longo da história, conflitos e divisões marcaram a religião cristã, fazendo nascer novas igrejas e novas formas de professar a fé. A Boa Nova de Jesus e o cristianismo primeiro foram a semente da fé cristã, que mudou radicalmente a história da humanidade. A ideologia e mentalidade cristã teve origem no século I depois de Cristo e se difundiu da Judéia à Mesopotâmia, Síria, Ásia Menor, o que hoje é o Cáucaso do Sul, Etiópia, Egito e Império Romano, de onde avançou para a Europa, onde, sem dúvida, alcançou seu maior sucesso, culminando com a conversão do imperador romano Constantino I ao cristianismo no século IV depois de Cristo. A ruptura definitiva na unidade do império após a morte de Teodósio foi uma das portas pelas quais começou a primeira grande divisão do culto cristão. Após a queda final de Roma, consolidou-se a grosso modo o catolicismo baseado em Roma, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, baseada em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, no Oriente. Nas origens puramente evangélicas, a história da Igreja Romana deve ser considerada a datar de Pedro, no ano de 42, e mais dos seus dois sucessores imediatos, Lino e
Clemente. Nesses primórdios, a barca de Pedro singrava os mares dos corações humanos, sem o lastro do ouro ou o poder materialista, que depois assenhoaria as práticas religiosas. O pescador de almas, Pedro, o apóstolo de Jesus, teria sido alçado ao posto da primeira liderança da Igreja Católica, a uma equivocada interpretação do registro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A melhor interpretação do texto bíblico não indica a nomeação de Pedro como Papa, nem o estabelecimento de uma linha sucessória de bispos romanos contada a partir dele. A frase dita por Jesus se referia à inspiração extrafísica, espiritualizada ou mediúnica que Pedro teve quando declarou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ensina que a percepção de Pedro não proveio nem da carne e nem do sangue, ou seja, não foi uma dedução cerebral, intelectual, proveio do Espírito que capta a inspiração superior. O Cristo ainda afirma que a sua verdadeira igreja seria erguida tendo como base essa orientação provinda do mais alto, da espiritualidade. Não dos dizeres próprios dos homens, mas da inspiração concedida aos homens pelas vozes celestiais prepostos do Cristo. Falava de uma igreja de cima, a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Naqueles tempos iniciais, todos os povos reconheciam a grande força moral da doutrina do crucificado. Porém, o encaminhamento espiritual foi substituído pela Igreja Romana, superpondo-se a fé genuína com interesses materiais dos impérios e deixando infiltrar em seu seio a ganância e os acordos políticos. Equivocadamente, necessário foi a esse tempo, para manter a vilania, impor o silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda comunicação com o plano superior da vida e condenar a prática da mediunidade e o ensino dos espíritos como prática inspirada pelo demônio. A igreja estabelecia pedágios em um mercadejar da fé. Colocou-se como representante de Deus e cobrava, através da vaidade, da luxúria e da hipocrisia de seus autodenominados interlocutores, o preço de integração entre o Criador e as criaturas. Foi a igreja, em sua estrutura, a mãe da culpa. Promotora da Inquisição, saqueava o povo pobre em seus haveres e na liberdade de consciência. O cristianismo se consolidara a religião oficial do Império Romano, desde que o imperador Teodósio I assinou o Edito de Tessalônica em 380 d.C., quase 70 anos depois de Constantino I, o Grande, ter decretado a liberdade de culto no Império, depois de promulgar o que é conhecido como Edito de Milão, em 313 d.C. Teria sido o imperador Constantino um missionário que bem cumpriu a atribuição de livrar o cristianismo da perseguição romana
e dotá-lo das condições necessárias a exercer no futuro influência em todo o planeta? Ou seria ele um hábil estrategista que utilizou o ideal cristão para enfeixar nas mãos o seu projeto de poder? Não importa. De seita marginal, perseguida e considerada ateia, porque não rendia homenagem aos deuses politeístas, o movimento cristão começou a frequentar a corte imperial, o Estado apoiando a religião. Encerrava-se no Ocidente, com o Édito de Milão, 3 séculos de perseguição iniciada por Paulo nos anos 35, quando coordenou o apedrejamento de Estevão, e oficializada por Nero nos anos 60 da era cristã. Constantino lança seus olhos em direção do Oriente. Lactâncio lhe dita o ensino registrado em João, capítulo 10. Um só rebanho, um só pastor. Constantino põe em execução o projeto Um Só Império, um só imperador. Instaura-se o cristianismo católico. A palavra católico vem da palavra grega katholik, que significa segundo o todo ou universal. Era a forma mais aceita da fé, transmitida pelos primeiros seguidores de Jesus. Uma visão espiritual, uma convicção de que todos os cristãos deveriam ser um só corpo. Durante os primeiros séculos, após a morte de Jesus, a maioria dos cristãos promoveu o cristianismo católico, ou seja, o que os antigos apóstolos espalharam como a Santa Igreja Católica. A confusão entre os termos vem de fato daquela época, pois a cultura romana e o latim dominavam o Ocidente. Assim, o cristianismo se misturou com a cultura romana e o termo catolicismo começou a designar todo o cristianismo. Desde os primeiros séculos, após a morte de Cristo e ao longo da Idade Média, as crenças católicas romanas foram a norma para o cristianismo. No começo do século IV, em 325, o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio universal, realizou-se atendendo 4 objetivos, entre eles a condenação da Igreja do Oriente. Firmava-se o catolicismo sobre a doutrina secreta que fora deturpada. Aparecem novos dogmas, culto dos ídolos nas igrejas e as espetaculosas festas do culto externo. Foram séculos tumultuosos para o cristianismo. Com o desenrolar da história, a religião se dividiu em diferentes ramos e após o cisma oriental do século XI, em 1054, os cristãos orientais se separaram de Roma e formaram a Igreja Ortodoxa, que se espalhou principalmente nos países da Europa Oriental e em alguns países do Oriente Médio. No curso da história, se apresentaram também os protestantes, o outro grande ramo do cristianismo. Nasceram do movimento de reforma do século XVI, liderado pelo padre alemão Martim Lutero, que queria reformar a Igreja Católica após 1500 anos em que ela havia passado de uma religião perseguida para um dos mais poderosos pilares políticos em toda a Europa Ocidental.
embora, a princípio, tentassem reformar a igreja a partir de dentro. À medida que os acontecimentos se desdobravam, sua incompatibilidade com a igreja-mãe tornou-se evidente e acabaram se separando e criando suas próprias organizações, subdivisões como luterana, anglicana, presbiteriana, batista, metodista ou pentecostal, também nasceram entre os protestantes. Nos albores de uma nova era, sussurram os erros do passado. A religião católica, por intermédio de seus representantes, abafara a voz de Jesus. Apesar dos espíritos missionários, dos ditos hereges, que foram os haustos de oxigenação nas vilanias exercidas em nome da fé, uma fé cega, imposta pelos padres, que produziu erros e crimes hediondos e inumeráveis, contra os quais se revoltou o espírito humano, liberto de seus prejuízos. A igreja, pretensamente infalível, enganou-se, tanto na concepção física do universo, como na sua ideia moral da vida humana. Mas, como a marcha do progresso é inexorável, a grande corrente humanista superou as rajadas de ódios e dúvidas que sopraram nas igrejas desprevenidas da terra. Superaram as lutas angustiosas, fizeram secar o sangue das cruzadas e da Inquisição. Os anatematizados que figuram e figuraram sob a tutela do poder divino não se alteraram na consciência tranquila como mensageiros da verdade. Reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece a Igreja livre, o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. É chegado o momento, como nos lembra o emérito professor Leopoldo Machado, que o augusto entendimento está assentado na civilização que o Espiritismo pretende implantar à face da terra. E para implantá-la, mais hoje, mais amanhã, dispõe de recursos que nenhuma outra doutrina já possui. Recursos de ordem moral, experimental e divina, porque age sem ser unilateral. Age como ciência, ciência imortal. Impõe-se como filosofia, a filosofia do espírito, e como religião, por excelência, por religar sem infernos e penas eternas a criatura ao Criador. Nessa arena do esclarecimento, apresenta-se um missionário, Allan Kardec, para unificar os saberes, promover o entendimento e restaurar a verdade. Mas isso é assunto para uma próxima conversa. Espetacular. A intenção foi resumir, né? Né, Ivaninha? Resumiu maravilhosamente bem. Muito bem. E aí eu fiquei com receio, porque o nosso alvo hoje de conteúdo já é esse capítulo gigante do catolicismo em Pedro Granja. E aí, meus amigos, a gente está fazendo uma varredura histórica simplesmente de 1000 anos. 1000 anos da Idade Medieval. Quando a gente entra no protestantismo, a gente está falando de mais uns 200 anos para frente, né? Século XVII. Então, a gente está falando aí de 1.200 anos de enganos,
de miopias na religiosidade do homem. Fantástico isso, fantástico. E assim, o cristianismo, só para poder fazer, para eu não ficar calado, né, falar pelo menos alguma coisa, o cristianismo ele tem um ponto de mudança, que é o Constantino lá, que foi colocado. Ele vem como perseguido até o governo de Constantino, que tinha mãe cristã, ele não era em princípio, mas a mãe era cristã, e ele vence uma batalha em que ele sonha que se ele colocasse a cruz nos escudos, ele venceria. Para azar do cristianismo, ele venceu, e ele entendeu que a vitória era sobre o outro e não sobre si mesmo. Aí, meu amigo, ele vai e faz a mudança, né? Já tinha feito aquele edito de Milão, por sinal, aquela catedral é linda, hein? Nossa, aquela catedral, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida. Coisa mais bonita da vida. Bom, aí ele faz uma mudança, o cristianismo se torna a religião oficial, mas não pega. Ele torna a religião oficial, mas depois o imperador seguinte tira e volta à condição anterior. Aí Teodósio, de novo, pela segunda vez, 680, coloca e não sai mais. Aí tudo bem, aí o cristianismo vira religião oficial. E aí tem aquela velha questão, né? Imagina que você chegasse hoje na Igreja Católica, e eu não estou falando isso com sentido de crítica, só para comparação, o Papa chegasse e dissesse, olha, gente, eu agora sou budista e vocês vão pregar budismo. Como que os padres católicos vão pregar budismo puro? Não tem como eles pregarem budismo puro. O budismo dos padres vai ser um budismo à moda da casa, porque não tem como. Os caras vêm décadas dentro de um jeitão de funcionar. Como é que ele vai absorver o budismo puro? Não tem como. E foi o que aconteceu com o cristianismo. O Constantino e depois o Teodósio vão dizer para os sacerdotes pagãos, galera, agora esquece esse negócio aí, agora é cristianismo, tá? A partir de amanhã eu quero o cristianismo nas igrejas. Como que isso ia funcionar, gente? Então, por isso houve tanto desvio, porque não foram as igrejas que foram assim, devagarinho se transformando. Isso também aconteceu. Mas os templos pagãos passaram a ter que pregar cristianismo. É muito complicado isso. Então, havia toda uma cultura pagã com várias práticas que eram típicas dessa realidade. Então, o cristianismo acabou, o Constantino, querendo ajudar, acabou atrapalhando, porque ele acabou obrigando os sacerdotes a pregar uma coisa que eles nem conheciam, não tinham intimidade, e aí ele vai distorcendo progressivamente. E essa distorção poderia ter ficado somente no culto. A gente poderia ter errado no culto, ter errado nas roupas, nos rituais, nos paramentos. Poderia, mas a gente saiu disso. A gente descaracterizou o cristianismo na sua essência, porque a gente promoveu guerras, torturas. Cara, não tem nada a ver cristianismo com tortura, com perseguição, com morte. É uma ideia assim, é um antagonismo da ideia isso. E a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu corromper a esse ponto. E aí a Cris mostrou bem, né? Esse momento da mudança. Depois aí a corrupção que acontece, corrupção que eu estou falando é no sentido de corrupção da ideia, tá? A ideia se corrompe, e depois da ideia corrompida, ela tem o racha, que eu achei linda aquela imagem do chão partido com o cisma de 1054, quando surge a Igreja do Oriente, que essa cisma aconteceu e não descismou mais. Já tem mais de 1000 anos e esse negócio incrível, né? O povo brigou e acabou, não desbrigou depois, mas não. Você vê como as coisas, Ivana, podem acontecer, que um racha dentro de uma igreja ou de um movimento pode realmente ser uma coisa definitiva. E aí uma curiosidade, né? Nós temos uma igreja, eu acho que é a igreja de Santo Sepulcro.
não tenho certeza, mas acho que é Grande Santo Sepulcro, que tem várias igrejas que administram essa mesma igreja. Tem várias denominações no mesmo prédio. Então, tem um horário que a missa é católica, tem um horário que a missa é ortodoxa e tal. E no ano aí lá atrás, que eu não me lembro agora, 1700, 1800, sei que é bem recuado, eles assinaram um documento de que ninguém mais mexeria na igreja do que ela estava. Então, olha, ninguém vai mexer mais, o que é de um é, o que não é do outro é. E eles relacionaram tudo que tinha no prédio e disseram, isso aqui é da igreja tal, isso aqui é da igreja tal. Parece que é a igreja copta, a ortodoxa e a católica romana que estão lá. E eles esqueceram de relacionar uma escada que estava no segundo piso, perto de uma janela, numa manutenção que estava sendo feita na igreja. Como a escada não foi relacionada, ela não pode ser mexida. Ela está lá até hoje. Se você botar na internet Igreja Santo Sepulcro escada, você vai ver a escada do lado de fora, uma escadinha de madeira bem escadinha de pedreiro. Ela está do lado de fora, encostada numa janela, até hoje, centenas de anos depois, porque ninguém pode tocar, porque o acordo não previu esse objeto que foi esquecido no hall. Então, você vê como a gente pode ser assim tão rígido nessas coisas, né? Mas é isso. Eu queria ouvir a Ivana também, mas só para a gente... Eu gosto muito de buscar as origens, né? As origens dos movimentos. E essa história toda contada, que a gente vai se debruçar na noite de hoje, tem muitos movimentos. Mas quando a gente pensa na evolução do pensamento humano e na questão da religiosidade, a gente vai ver que o berço grego ofertou ao mundo o círculo cultural da filosofia, basicamente, né? Sim. É na Grécia que a gente vai ter essa paideia, a paideia grega da orientação, inclusive moral, ao homem, através da filosofia, no rio da filosofia, nas águas da filosofia, é entregue ao homem uma proposta de bem viver, uma proposta de bem se relacionar com o próximo, de valorização da vida. Enfim, existe ali no círculo filosófico grego uma proposta moral que ficou ali muito bem sedimentada e que foi base para o surgimento desse movimento do cristianismo primeiro, que vai beber nessa paideia grega e institui uma nova paideia, que é a paideia cristã. No cristianismo primeiro, a gente vai ver realmente vivificado a ideia da Boa Nova com uma nova proposta de momento, que é uma nova relação com o Pai, que é um Pai amoroso, é um Pai justo, e um novo convite de mirarmos a nossa existência, a nossa vivência na Terra, a uma realeza que não é terrestre, é uma Sim. realeza celeste. Então, a gente vê essa ideologia cristã dando seguimento a essa filosofia grega de boa moral, né? De bom comportamento, de respeito à lei divina, né? De respeito a algo que rege o universo, né? E aí, depois, a gente sai dessa paideia cristã, no cristianismo primeiro, e isso começa a ganhar corpo, começa a ficar um rio mais caudaloso, e esse rio mais caudaloso ganha movimento. E quando esse movimento cristão começa a ganhar expansão na Europa, na Palestina, justamente com aquela provocação do vídeo, né? Será que Constantino foi realmente um espírito missionário que se engajou com a proposta de dar amplitude à ideia cristã? Ou ele vislumbrou isso? Ou ele vislumbrou nesse processo uma grande alavanca para o seu exercício de poder, né? E aí, esse movimento cristão ele invade o Oriente, né? E Constantino, com essa invasão ideológica e filosófica, também assenta os seus exércitos e o seu poderio no Oriente.
né? E aí tem todo ali uma prevalência do Império Romano também no Oriente. E depois disso, meus amigos, eu já estou acabando de fazer a busca dessa origem, essa linha do tempo. Depois disso, desse alcance do Oriente, a gente vai ver esse movimento expansionista cristão ganhar sedimentos, e aí eu vou usar a palavra tentáculos, para o exercício de uma instituição não mais seita, perseguida, mas uma instituição religiosa praticante de poder, né? Arregimentando acordos pouco louváveis. E por que a gente fala isso, né? Eu até quando fiz esse vídeo e compartilhei com alguns amigos do meu círculo de relação mais íntima, né, que são espíritas também, alguns falaram, Cristiane, puxa, mas você está pegando pesado, né? Eu acho que não nos compete criticar uma outra religião. Mas eu, meus amigos, e aí eu estou falando editorialmente, né? Eu não quero criticar a igreja, mas eu quero sim criticar as atrocidades que foram feitas em nome da fé numa idade medieval, onde a igreja sequestrou vidas, onde a igreja matou, onde a igreja instituiu guerras, onde a igreja, em conluio com os impérios, faziam ali um jogo de poder. Então, isso não é religião, isso é prática de poder. E religião se misturando com política nunca dá certo. A idade medieval mostrou isso para a gente. Então, eu estou aqui fazendo até um esclarecimento editorial. Eu não estou criticando a Igreja Católica, eu acho que todo culto é louvável, toda igreja, toda crença precisa ser respeitada. Agora, o que eu não consigo me conter, meus amigos, e aí eu peço desculpa à Ivana, ao Jorge, de estar falando tanto, porque eu tenho essa necessidade de explicar. Eu não consigo me conter em não falar das atrocidades cometidas em nome da fé. Isso não dá para fechar os olhos. E a gente não está criticando religião, a gente está falando de fatos históricos, e a história e a memória, elas devem existir para isso, para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Né? Então, eu acho que esse foi o intuito do vídeo, e esse é o intuito do texto. Enfim, não façamos de novo. Eu queria destacar uma coisa que o Elahá disse, Cris, que vem bem ao encontro disso que você está falando, né? Porque ele disse, hoje nós vamos conhecer um pouco da nossa história. Então, quando nós estamos falando desse período medieval, das atrocidades cometidas pela igreja, nós temos que lembrar que possivelmente nós estávamos lá, talvez justamente do lado dos que realizavam essas atrocidades. Então, nós estamos falando de um momento histórico da humanidade e que possivelmente nós participamos. Não é? Então, não é jogar pedras, é o que você falou, é analisar os fatos. Isso é fato, aconteceu. E penso que é isso que você falou. Nós precisamos pensar agora será que nós, hoje, estamos fazendo diferente? Porque o que eu gostei muito desse capítulo também é que o Pedro Granger ele começa mostrando o quanto a ideia dessa doutrina secreta ou desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, ela é antiga, não é? Que ela está narrada em diversas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos livros sagrados. Nós temos vários filósofos que falaram sobre isso no decorrer, né, da história da humanidade. Depois ele traz a parte dos cientistas, que vem também desenvolvendo essa temática, muitos pagando com a vida, não é? Pagando com o exílio, pagando com a humilhação.
Confisco. Ideias, né? Confisco. De repente, aquele período em que não se podia discordar de nada, por exemplo, Galilei foi um que sentiu isso muito na pele, Giordano Bruno e tantos outros, né? Com as suas teses científicas. E depois de tudo isso, hoje, que a gente vive em pleno século XXI, com toda essa tecnologia que a gente tem ao nosso dispor, com todo esse avanço científico, eu fico imaginando, será que nós, hoje, estamos preparados para fazer diferente? Né? Porque nós observamos que ainda existe intolerância religiosa, ainda existe preconceito, ainda existe uma tentativa de atrelar o poder temporal ao poder espiritual, né? de trazer a igreja para um movimento político, de poder temporal. Então, eu penso que tudo isso para nós é lição. Vamos tomar cuidado. Nós, espíritas, principalmente, temos que ser diferentes. Porque nós temos esse conhecimento de forma muito clara. Eu vejo uma coisa que eu acho que é importante observar, é que a igreja que realizou todos esses atos no passado, ela já não existe mais. Tem uma outra que usa o mesmo nome, mas ela é totalmente diferente. Porque a igreja que hoje usa o mesmo nome dessa do passado, defende os pequenos, está preocupada com os excluídos, tem uma visão extremamente voltada para o social, e não dá para a gente... Quando a gente fala disso, a gente não está falando do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, do Frei Gilson, porque são personagens da atualidade que não tem nada a ver com essa história. Mas o rótulo, né? O rótulo de igreja é o mesmo. Mas ela fez uma mudança muito bonita, sabe? Observando uma instituição multissecular como a Igreja Católica, e que tem um corpo muito grande de pessoas, eles conseguiram fazer mudanças assim, invejáveis, sabe? Se você olhar a igreja de 100 anos atrás para a igreja de hoje, meu Deus, eles fizeram um avanço gigantesco, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente poder observar que essa discussão ela se prende a como a Cris estava falando, a uma instituição histórica lá atrás, né? Mas realmente tudo isso aconteceu, infelizmente. E Elahá, a gente precisa também, diante dessa história que nos serve de exemplo, que nos serve de espelho, a gente precisa usar esses exemplos para nos vasculharmos no nosso comportamento cotidiano dentro do movimento espírita. Porque, para começar, espiritismo não tem hierarquia, espiritismo não tem papa, espiritismo não tem padre, espiritismo não tem pároco, não tem diácono, não tem cardeal. Então, às vezes, e exatamente porque estacionamos nesse pretérito, fomos protagonistas, muitos de nós, dessa própria história medieval, inclusive, onde foi o pior período, né, dessa hegemonia, dessa confusão que se fez em nome da fé, né, usando a fé como ferramenta de autopromoção. Exato, e de controle. Hoje, nós não podemos transferir para a casa espírita esses mesmos comportamentos viciosos. Então, dentro de uma perspectiva mais nobre, por exemplo, uma tomada de decisão na casa espírita, ela, a princípio, precisa perseguir o que o próprio espiritismo nos entrega como forma e conduta. E qual é a forma e conduta que o espiritismo nos entrega? A doutrina dos espíritos é plural, é colegiado, é tomada de decisão em consenso, é ação compartilhada, é ação coletiva, é processo de ouvidoria, é levantamento de expectativas. Então, não tem nada a ver com o cardeal que dá as ordens e os padres seguem. Não tem nada a ver com o presidente equivocado da casa espírita que dá a ordem e diz: o meu centro
a minha regra. E vocês que são coordenadores de serviço precisam agir dessa forma. Eu estou inventando? Isso não existe no movimento espírita? Não. Isso existe no movimento espírita. E se existe isso no movimento espírita, nós estamos fazendo revigorar, muito provavelmente, esses comportamentos equivocados, onde muitos de nós fomos protagonistas no passado. Então, é o cardeal que volta e assume a presidência da Casa Espírita. É o Papa. É o Papa que... Porque... Fala, Elahá, desculpe. Pode falar. Porque a reencarnação é para isso mesmo, né? O passado, ele existe, o nosso olhar mais aberto, o nosso olhar mais crítico, não é com a intenção de apontar o dedo e dizer, olha, a igreja medieval, você errou. Como ela já falou, a igreja católica da atualidade não tem nada a ver com essa história. Né? Tem a herança dessa história, mas não foi ela, né? a produtora dessa história. Mas é a gente olhar para esse passado e, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer diferente. Sabe? Vamos fazer diferente. Deus nos deu a oportunidade da reencarnação, nos colocou como ceareiros do Cristo no movimento espírita. Então, vamos praticar espiritismo no movimento espírita, gente. A Estela está até aqui lembrando, ou queimamos ou fomos queimados na fogueira. E aí a gente vai entender também um outro movimento que existe, que é das pessoas que têm aversão à religião na atualidade. Aí você pergunta, mas esse pessoal nunca reencarnou, não? Nunca viu religião? Como é que esse pessoal nega Deus, nega a religião, não aceita nada? Eles estavam onde? Estavam dentro de um buraco, não sabem de nada? Como é que eles podem não acreditar em nada se eles já desencarnaram tantas vezes? Esses indivíduos, muitas vezes, trazem sequelas muito profundas da perseguição e de ódio à religião em função dos atos cometidos no passado. Muitos deles, inclusive, renascem médiuns, que é para não negar o espiritual, mas não gostam de espiritismo, não gostam de doutrina. Então, são livres pensadores, querem ficar de uma maneira muito mais liberta com as suas crenças, sem nenhum tipo de código que possa dizer a elas, olha, até aqui é razoável, daqui para frente não é. Então, as pessoas querem, na verdade, viver intensamente sua espiritualidade, mas sem nenhum tipo de regra. E aí a gente diz assim, mas por que isso? Porque são companheiros nossos que estavam aí, como a Estela lembrou, nas fogueiras sendo queimados. Você acha que uma pessoa que... O cara era médium na Idade Média, Ivana, o cara era médium. Não fez nada de mal para ninguém, o cara não fez nada de mal, ele só era médium. Pois o cara perdeu tudo, ele foi torturado, morto, queimado numa fogueira, a troco de nada. Então, na cabeça desta pessoa, o cristianismo é uma expressão demoníaca, é uma coisa horrível. Então você retorna para um ambiente europeu onde essas coisas foram repetidas séculos a fio, aí você entende por que tanta rejeição das questões religiosas na Europa. Por que da migração da árvore do evangelho para um ambiente novo? Por que essa estratégia de trazer para cá? O chão está encharcado de sangue. Aquelas paredes estão encharcadas de histórias de tortura, de desamor. Existe muita beleza na Europa, mas tem muita beleza, coisas assim que você para, meu Deus, parece obra de deuses, não parece obra de homens, de tão perfeito que é, e tão maravilhoso. Mas ao lado daquilo, quanto choro, quanta dor, quanta intolerância respirando ao lado de coisas extraordinárias que a gente vê. É uma coisa incrível isso. Você falou uma coisa interessante, não só em relação à Europa, né? E esse sentimento que predomina em muita gente, né? Quando a gente caminha por certos lugares, você fica imaginando o seguinte: quantos milênios esse local está sendo habitado, quantas coisas aconteceram aqui, e aí a gente imagina que toda essa energia está impregnada naquelas paredes, naqueles objetos, né?
Então, imaginemos, aquilo ali realmente um museu a céu aberto, mas com coisas maravilhosas, mas também com memórias muito tristes, né? Cheia de miasmas, né, minha amiga? Olha, eu queria que você destacasse para a gente um comentário do nosso amigo Calci. Já Tá às destaquei. 10h21. Eu já destaquei, Cris, e vou destacar de novo. Eu não vi, mas eu queria comentar uma coisa em cima disso. O Calci tem plena razão. Aliás, o Calci foi fonte inspiradora para que eu pudesse escrever parte do roteiro desse vídeo que foi apresentado. E Calci, que é autor de um livro da FEEGO sobre o tema. Isso. E ele fez um estudo profundo, ele me confidenciou que leu mais de 100 livros sobre o catolicismo e todo esse início do cristianismo nesse momento de desdobramento para o catolicismo, e foi uma grande fonte inspiradora para mim. Vai sair um outro livro, né? Vai sair um livro sobre isso aí, mas a gente está na expectativa para poder ler essa obra magnífica do irmãozinho Calci. E ele fala uma grande verdade, né? E me fez lembrar dos Borgia, por exemplo, na Itália, da grande família, né? Da Idade Média, bastante abastada, e que ali fazia uma alternância no poder eclesiástico, né? Quem pôde assistir, eu acho que esse filme, né, esse seriado, melhor dizendo, ele passou por algum tempo na Netflix, eu não sei se tem hoje em dia, mas, enfim, nas TVs por assinatura, alguns ainda exibem os Borgia, esse seriado. E ali você ganha total consciência disso que o Calci está apontando. Essas famílias nobres europeias, elas se assentavam né, nas cadeiras do controle do poder eclesiástico no Vaticano, e ali faziam a religião funcionar em favor, né, da manutenção dos seus poderes, do seu poder, da sua estrutura. Olha aí, Sublime Expiação, de Divaldo Pereira Franco, exatamente, aborda essa questão também. Então, a gente vê, né, e só repetindo de novo algo que eu já falei anteriormente, a gente vê que quando a gente mistura religião com poder, não é um binômio que dá certo, né? É um binômio que acaba atendendo interesses particulares. Esse livro, Sublime Expiação, ele é a história do Alexandre Borgia, do César Borgia, da família dos Borgia, está tudo relatado aqui nesse livro. E é a psicografia do Divaldo, mas o autor espiritual é Victor Hugo. E aqui ele vai narrar os bastidores da história, como que César Borgia trabalhava, matando as pessoas, perseguindo os outros, uma coisa sem nome aquilo. E tudo em nome da religião, né? Mais recente, me lembrando aqui, vocês viram Conclave, que concorreu ao Oscar como o melhor filme? Gente, imperdível. Imperdível. A fotografia do filme é maravilhosa, o roteiro é maravilhoso, a mensagem é maravilhosa e os bastidores muito bem retratados. Muito bem retratado. É aquilo ali mesmo, sabe? É aqueles conluios, aquelas conversas de pé de orelha, aqueles interesses sendo ali negociados, né? Através de atitudes, através de gestos, através de palavras. Olha, imperdível. Qualquer semelhança com a sucessão nas casas espíritas não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Só muda o cenário. Mas teve um comentário também de um irmão aqui que fala da obra Dramas da Obsessão, né? A psicografia da Ivone, que vem tratando aquele primeiro capítulo do Leonel e os Judeus. Leonel e os Judeus. Né? Que é uma história da Inquisição portuguesa, né? Tem que ter estômago para ler, porque a riqueza de detalhes que é trazido na psicografia de Bezerra, através de Dona Ivone, chega a ser, em algum momento, até perturbador. Algumas cenas assim que são pesadíssimas, porque você assistir todo o cerco que os judeus vão sofrendo, a família, e eles são presos, a tortura, a exposição da família.
E aí, quando a história começa, você está assim, muito impressionado com a pertinácia dos obsessores em cima do Leonel. Quando vai contar o que o Leonel fez, não, realmente... Aí você entende. Aí você vai entender por que tanto ódio, né? Por que tanto ódio, Tanto ódio, meu Deus. Afe Maria. Meu Deus. Eu queria fazer um comentário ainda antes, que é um pedaço da história lá na frente, que é da Reforma Protestante, só para a gente fazer essa costura dessa parte, né? Que você tem ali, primeiro, Constantino, que vira o cristianismo uma religião oficial. Depois você tem a figura do cisma, que racha em duas igrejas, mas a igreja ocidental, que é a católica, com a hegemonia na Europa como um todo, até o período do início do século XVI, quando acontece ali a movimentação de Martinho Lutero. Um pouquinho antes de Lutero, a gente teve também John Hus, que tinha uma proposta bem assemelhada, muito interessante, que os dois eram professores de teologia, os dois eram sacerdotes, os dois pregaram na porta das suas igrejas um conjunto de teses, um fez 45, que foi o John Hus, e o Lutero fez 95 teses, e o John Hus foi preso, passou 2 anos preso para depois ser morto numa fogueira, gente. É uma coisa assim, se você pensar na cena, na real, você vai na cadeia, tira uma pessoa que está viva, leva essa pessoa para uma praça, amarra essa pessoa e toca fogo nessa pessoa. Você toca fogo numa pessoa que está viva, porque ela pensa diferente de você. É um nível de intolerância muito triste que a gente já teve. E aquela praça, a mesma praça, depois, Jerônimo de Praga também foi sacrificado no mesmo lugar. Tem uma pedra para um e tem uma pedra para outro, bem do ladinho, assim, uma do ladinho da outra, na mesma praça, que hoje fica num ambiente, tipo, é tudo habitado hoje em volta, mas na época era meio afastado da cidade. Hoje já está tudo... E quando é época de aniversário da morte dele, a praça fica cheia de flores, e não é por motivo religioso, é por motivo não religioso. Eles vão depositar flores pedindo desculpas a John Hus. É um pedido de desculpas. Olha que interessante. Aí você vê como a religião ela é mal vista. Então você vai lá e vai colocar as flores, para dizer que me desculpe. Sente muito, sente muito. Sinto muito. E essa história está relatada, né, na obra Os Luminares Tchecos. Isso. Psicografia do Espírito Rochester. Muito bom, por sinal. O Jan Hus, meus amigos, foi aquele que inaugura, né, foi o primeiro grande mártir da liberdade religiosa. Sim. E depois a gente vai ver Kardec, né, que é, na verdade, encarnação, inaugurando uma nova era do pensamento religioso. Então, vocês vejam como as coisas estão interligadas. E o Hus, como mártir da liberdade religiosa, e Kardec depois revivecendo a ideia como codificador e promovendo a integração dos saberes e criando a ponte, né, de um novo momento do pensamento religioso, inaugurando uma nova era do pensamento religioso. E tem uma coisa curiosa, né? John Hus e o Lutero tinham pensamentos bem parecidos. Só que um teve sucesso e o outro não. Qual foi a arma de Lutero para ter sucesso que John Hus não conseguiu usar? Imprensa. Lutero pegou o livro, traduziu e imprimiu. Quando ele imprimiu, amigo, quem é que segura? Ninguém segurou mais, acabou. John Hus não tinha, então, se matasse o homem, matava a ideia. Lutero não adiantava matar o homem, porque a ideia já tinha galopado para longe. Aí acabou, não tem mais controle, porque só os sacerdotes tinham acesso ao texto. Essa coisa de você ter em casa esse texto aqui, para você ler a hora que você quiser, isso só veio depois de Lutero. Que, por sinal, o nome dele não era Martinho Lutero, era Martin Luther. Não era King, mas era Martin Luther. Martin Luther. E é bonito, né, ver na história os voluntários que, em segredo, na calada da noite, faziam as cópias dos textos para divulgarem
né? Muitas vezes era dessa forma, era copiando e passando de um para o outro, né? Olha, eu aí preciso fazer uma inconfidência particular, familiar. Eu falo isso com tanto orgulho, mas é porque para me lembrar de que agora tem que dar certo. Nessa encarnação tem que dar certo. Meus amigos, meu nome, Cristiane, significa seguidora de Cristo. Cristiane, né? Seguidora de Cristo. Então já tem ali um apontamento para dar certo. Drux vem do alemão, raiz, né, germânica. A palavra alemã, que faz referência a essa corruptela que virou Drux, é Druck. E Druck, em alemão, significa pressão. Por que pressão? Porque as famílias de ofício, os homens de ofício, na Idade Medieval, né, ganhavam nomes atrelados às suas profissões. Então, o meu tataravô trabalhou na impressão das primeiras Bíblias para os protestantes, com Gutenberg. Ele era um auxiliar direto de Gutenberg. E daí porque a família ganha esse nome, Drux. Então, assim, pelo nome inicial, eu sou uma seguidora do Cristo. E pelo sobrenome, eu sou um elemento vinculado à Bíblia. Tem que dar certo, gente. Não é à toa que é jornalista, olha aí, imprensa. Sim, não é à toa que eu sou jornalista. Então, tem que dar certo. É binômio. Os dois elementos do nome têm a ver com essa história religiosa. Né? Responsabilidade maior, hein? A minha família também é a mesma coisa. O nome original era Laharat, que significa artesão de ferro. São aquelas pessoas que fazem portões, fazem aquelas grades de casa, tipo um serralheiro, né? Mas que tem arte. Ele é um artesão. São os Laharat. Muito interessante isso, Cris. Quer dizer, então, que você estava lá na história do Druck. Eu estava no Druck, Druck. Quiçá, eu adoro fazer pressão, né? O sobrenome também cai bem, que eu adoro fazer pressão. Gente, que interessante isso. Pois é, então aí, ó, você tem um primeiro marco que é Constantino, você tem um segundo marco que é o cisma, e tem um terceiro marco que é esse momento em que você tem o surgimento da igreja da igreja protestante, que depois ela vai se ramificando em várias outras, que você até colocou no vídeo, né? Os vários segmentos que vão se originando daquele ponto inicial que disse, não, nós não queremos seguir aqui. Aí você vem batistas, adventistas, luteranos, calvinistas, tem a história de Zwingli na Suíça, que também fez um trabalho de divulgação dessa mesma ideia. Então, você vai tendo todo um caminhar desse pensamento nos séculos que se seguem a esse momento aí da Reforma Protestante. E o interesse de colonizar o Brasil e trazer os jesuítas para cá era exatamente para impedir a concorrência. Se você viesse com o catolicismo e implantasse esse negócio aqui, quando o protestante chegasse, não tinha mais, porque eu já cheguei primeiro. Que é o que não aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o catolicismo não foi veloz, porque ele era de uma colonização inglesa, então acabou que os protestantes é que tiveram a maior parte da fatia lá, né? Enquanto que aqui Portugal era católico, houve uma predominância da Igreja Católica do lado de cá. Interessante, né, Larra? Porque a Igreja Anglicana não teve, né, essa expressão nos Estados Unidos. Não se expandiu, né? Deveria ter se expandido, era o lógico, né? Só para a gente também não cometer nenhuma injustiça, né? Além disso, valorizarmos, né, o que a gente no vídeo colocou como sendo haustos de oxigenação,
nós tivemos, ao longo desse período, verdadeiros espíritos luminares que foram realmente a luz na escuridão, né? A gente não pode se esquecer que, em plena Idade Média, a gente teve um Francisco de Assis. Sim. Né? Então, a gente teve, inclusive, muitos anônimos, muitos mártires, que lutaram pela preservação da essência do cristianismo, né? E deram a vida, muitos deles, para que houvesse essa propagação dessa mensagem e a continuidade dela. Apesar dos desmandos, apesar de todos esses desvios, de toda a miopia de entendimento, nós tivemos, ao longo dessa história de mais de 1000 anos, muitos mártires, muitos espíritos. Né? Para que a gente não morresse à míngua, então sempre tinha um missionário que vinha para chacoalhar a roseira, para não deixar... Eu diria que foram brasas, literalmente fazendo um jogo de palavra, foram brasas no incêndio, né, da Inquisição, mas foram brasas dessa verdadeira fé, né, dessa fé assentada na essência da Boa Nova, né, e deram perpetuidade a isso, com seus exemplos, com seus legados. Não está no nosso assunto, mas eu queria só fazer um comentário que, no período mais sombrio da Idade Média, quando a coisa parecia que tudo ia se acabar, o Cristo manda o renascimento e tudo se renova de uma maneira impressionante no intervalo de tempo muito curto. A ciência, a arte, a filosofia, ela se renova integralmente numa janela de 80 anos, que é quando o renascimento acontece, e ninguém consegue explicar como é que surgiu tanto gênio numa janela só. É porque, na verdade, foi um período assinalado pelo alto para que desse uma guinada na história, senão a gente ia se perder mesmo. Era um período muito, muito perigoso para a humanidade, que a intolerância tinha chegado num nível inimaginável, dava até a sensação de que não ia ter mais conserto. E, na verdade, as coisas depois daí passaram a ter uma mudança bastante significativa. É verdade. Às vezes eu fico pensando, eu fico tentando fatiar os setores da história. E quando você me fala isso, e nos fala isso, né, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, junto com o Renascimento, no âmbito artístico, no âmbito cultural, que é onde ele estava atuando ali, na promoção dos saberes, a gente tem, junto com o Renascimento, no âmbito econômico, por exemplo, o mercantilismo. Saindo de um período medieval, ganhando expansão colonialista, e esses impérios, esses reinos, se lançando ao mar, buscando expansão. Então, assim, se a gente parar para olhar a história, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos os círculos da vivência humana, no âmbito religioso, no âmbito econômico, no âmbito das artes, essas movimentações, essas dinâmicas, elas se dão a partir de uma coordenação espiritual superior. Porque se você fatia esse momento da história, você vai ver que esse momento da história do Renascimento está ganhando ali a oxigenação no âmbito econômico também. Sim. Não é só uma oxigenação nas artes, é uma oxigenação no âmbito da dinâmica econômica do mundo, da busca por novos territórios, da expansão. Então, é como se um hálito dessa governança planetária, é como se esse hálito divino, né, estivesse ali em uma grande uma governança planetária, né, orquestrando essas dinâmicas que vão se aglutinando e vão se complementando. Sim. Esses âmbitos, né, o âmbito econômico, o âmbito religioso, o âmbito das artes. Uma vez eu cheguei a pegar o século XV para fazer esse estudo, porque o século XIV é um século medíocre.
O século XIV é 1300 e pouco, é quando explode mesmo a Inquisição de vez. Então, eu fiz uma análise do século XV, que ele é uma ponte para o século XVI. O século XVI é totalmente diferente do XIV. Por quê? Porque o XV teve sete mudanças importantes. Eu vou ler aqui rapidinho as mudanças. No campo religioso, a figura de John Hus e Lutero acontecem nessa janela ali do século XV, virando para o XVI. No campo da arte, o Renascimento. No campo da filosofia, o Renascimento. No campo da política, a queda de Constantinopla. No campo da economia, o fim do feudalismo e as rotas para o Oriente. No campo social, os descobrimentos, abrindo novas perspectivas sociais. E no campo da ciência, a grande mudança, a imprensa, que revoluciona. Então, são 7 áreas distintas que o governador planetário atacou de uma vez só, e ele virou a história da Idade Média totalmente com esse movimento que ele faz. Pessoal, olha, então nós já estamos aí finalizando. Cris, suas despedidas. Minhas despedidas é renovado o convite para que estejamos juntos na próxima semana. Hoje eu já falei muito, mas é isso, que a gente revigore um novo comportamento. Já que somos espíritos viajores do tempo, que nós revigoremos um novo comportamento diante da nossa religiosidade. E que essa religiosidade seja a religiosidade do religare, sem interesses obscuros e nenhuma verdadeira relação filial com o nosso Pai. É isso, meus irmãos. Muito obrigada. Elahá. Bom, minhas considerações finais são apenas uma frase. Cris, o vídeo ficou excelente, espetacular. Não posso dar nota 10 para você, senão fica sem nota para Deus. Então, eu vou dar 9,9. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Muito obrigada a todos, que nós tenhamos aí uma semana abençoada. Que Deus esteja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo. E a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um Afinal, somos o Espírito no Tempo? Tchau, pessoal. Um abraço a todos.